Bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. Em janeiro ainda o pessoal meio em ritmo de férias, né? Mas é bom ver que vocês se mobilizaram, sair de casa para vir aqui nesse domingo de manhã. Agradeço a Gleides o convite que me fez para que voltasse aqui ao Centro Espírita Allan Kardec, que, como ela disse, é um lugar do coração para mim. A gente tem colaborado com as atividades aqui, embora não toda semana, mas sempre que possível, já há várias décadas, né? Então aqui eu me sinto em casa, especialmente, claro, pela amizade das pessoas, pelo carinho que a gente percebe, né, de todo mundo, os dirigentes da casa e também os próprios frequentadores. Para o nosso estudo desta manhã, eu escolhi um assunto talvez um pouco mais leve, né, do que de outras ocasiões que abordei assuntos mais teóricos, às vezes que exigem mais estudo. Hoje eu fiz uma exceção, embora também a gente vá ver que a compreensão do tema desta manhã exige que a gente leia bastante coisa também, né? Mas eu resolvi apresentar para vocês um convite para que descubram alguns detalhes sobre a vida pessoal de Allan Kardec. Allan Kardec muitas vezes é visto no meio espírita de uma maneira muito distante, né? Como se ele fosse um intelecto puro, só pensamento. É claro que ele foi isso também, né? Ele foi um gigante do pensamento, ao trazer para nós o conhecimento espírita. Mas ele também era um ser humano, né? Um ser humano de carne e osso, que ficava doente, que tinha suas dificuldades, muitas vezes grandes, né? Que não aparecem nas obras dele, mas a gente hoje em dia tem já condições de penetrar um pouco mais na vida dele, aprendendo a imitá-lo, não só do ponto de vista dos seus estudos, das suas pesquisas, mas também no comportamento pessoal dele, na vivência, né, de prática daquilo que o Espiritismo nos ensina. Ele foi uma pessoa de grande sensibilidade, um homem muito bom, um espírito de alta hierarquia, né, que veio até nós com uma missão prioritariamente intelectual, mas ela foi respaldada, né, pela vida dele, uma vida cheia de realizações bonitas no campo pessoal. Ele tinha muitos amigos e muitas amigas, e hoje eu vou falar um pouquinho de uma dessas amigas de Allan Kardec, a mais importante de todas, aparentemente, depois da sua própria esposa, né? A esposa, Amélie, deu a ele um suporte pessoal indispensável, né? Não só pelo amor, pela dedicação que ela ofereceu ao seu marido, mas também do ponto de vista da elaboração da obra espírita. Ela estava sempre muito presente, né, nas reflexões, nos estudos, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, assim, claro, Amélie Boudet, a sua esposa, em primeiro lugar, como a mulher abençoada que esteve em torno dele, né? Desde o tempo muito antes dele descobrir ou inventar o Espiritismo. E ela, embora fosse 9 anos mais velha que ele, ela morreu
bem depois, né? Ele morreu em 69 e ela em 83. E nesse período ela continuou levando adiante uma série de tarefas difíceis, né, que tinham ficado pelo caminho com a desencarnação de Allan Kardec. Mas eu vou falar agora de uma pessoa que não era da família, e sim uma amiga do casal, a senhora Foulon. Por mais que a gente tenha pesquisado, hoje em dia nós ainda não sabemos qual era o prenome dela, né? Foulon era o sobrenome do seu marido. E ela já tinha ficado viúva há um bom tempo quando ela passa a participar da vida de Allan Kardec. E ele sempre a chama de Madame Foulon, ou a Madame Veuve Foulon, a Madame Viúva Foulon. Então é uma curiosidade da gente ter. Como será que ela chamava, né? Mas havia um tratamento, embora eles fossem muito amigos, havia um tratamento tão respeitoso, né, de ambas as partes, que ele sempre a chamava pelo sobrenome, né? É uma curiosidade típica da época. Hoje em dia a gente é mais informal, né? Especialmente aqui no Brasil, a gente já chama a pessoa pelo primeiro nome, não pelo sobrenome, com algumas exceções, né? Quando a gente ficou sabendo pela primeira vez da existência dessa senhora Foulon, lendo a Revista Espírita. A Revista Espírita, eu sempre tenho dito aqui nos últimos anos, né, em que eu venho, é um manancial inesgotável de conhecimento sobre o Espiritismo, e ela também abre uma janela importante para a gente conhecer melhor os bastidores do trabalho de Allan Kardec, aprendendo a metodologia de pesquisa, de estudo que ele empregou para produzir o Espiritismo. E na revista também transparece um pouco, embora não seja o seu objetivo, mas acaba transparecendo um pouco também da vida pessoal de Allan Kardec, né? Então, a Revista Espírita, que foi fundada em 1858, quase um ano depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, portanto, né? Em janeiro de 58 começou a ser publicada a Revista Espírita, um fascículo por mês. E no mês de março de 1865, esse aqui é o volume do ano de 1865. No mês de março, tem um texto de necrologia, ou seja, o anúncio de alguém que tinha falecido, né? E esse texto começa justamente com a notícia da morte dessa senhora Foulon. São muitas páginas, é um texto muito interessante, né? Se a gente tivesse tempo, a gente ia entrar em detalhes, mas o convite fica feito. Procurem na Revista Espírita, que hoje em dia está traduzida para o português, uma das traduções está grátis na internet, fácil de pegar, né? Quando não impressa, né? Aqui na casa certamente tem, não só na livraria, mas também na biblioteca. Então, ali a gente tem essa primeira referência nas obras de Kardec a essa senhora Foulon, Madame Foulon, que tinha morrido há poucos dias. Ela morreu em fevereiro, no dia 3 de fevereiro. E o Kardec, no mês de março seguinte, então, ele já dá a notícia do falecimento da Madame Foulon. Aí a gente começa a ver quem que era essa pessoa, que papel ela teve na vida de Allan Kardec e na sustentação do próprio Allan Kardec logo após a sua desencarnação. Depois, nesse mesmo número da revista, vem a notícia da morte do outro grande amigo de Kardec, talvez o maior amigo dele, que era o Dr. Demeure.
Eles não se conheceram pessoalmente, né? A amizade se formou entre eles por carta apenas. Faz algum tempo, uns 2 ou 3 anos, ou talvez um pouco mais, né, Gleides? Uma das minhas palestrinhas aqui no domingo de manhã foi sobre esse amigo médico de Allan Kardec, Dr. Demeure, que tinha morrido nessa ocasião. Ele dá a notícia aqui da morte do Dr. Demeure, um caso muito mais longo, né, até do que o da Madame Foulon, e a presença de Demeure após a desencarnação, né, na sustentação de Allan Kardec, é uma das coisas mais lindas que a gente pode ter ao acompanhar a vida do nosso mestre Kardec. Então, está na internet, no YouTube, se vocês colocarem lá, Silvio Chibene, Dr. Demeure, vai ter o vídeo da palestra sobre o Dr. Demeure. Agora, então, eu estou fazendo justiça, né? Vou mostrar agora a mulher, né? A amiga, não só o amigo, mas a amiga que tinha morrido na mesma época que o Dr. Demeure. E como Kardec costumava fazer, ele aproveitava textos da Revista Espírita para formar os livros, né? Isso aconteceu com todas as obras de Allan Kardec, inclusive o próprio Livro dos Espíritos, porque, embora a primeira edição seja de 1857, portanto anterior ao lançamento da Revista Espírita, o Livro dos Espíritos foi totalmente ampliado, quase que dobrou de tamanho, modificado em muitos aspectos, na edição definitiva de 1860, que é a que a gente usa hoje, né? Então, tem os anos de 58 e 59 da Revista Espírita, onde muitos textos que saíram na revista são depois aproveitados para formar perguntas e respostas que vão aparecer na segunda edição do Livro dos Espíritos, né? Esse é um dos temas do nosso grupo de estudos lá na Unicamp, tem sido esse há muitos anos já, ver essa dinâmica de trabalho de Kardec, né? Que é muito parecida com a dinâmica de trabalho das ciências, as nossas ciências acadêmicas, né? Os materiais novos, as pesquisas aparecem primeiro em revistas, né? Em revistas científicas, e depois elas vão para os livros mais tarde, né? Já filtradas, modificadas, aperfeiçoadas, sintetizadas, né? Kardec, sem estar na academia, ele fez uma dobradinha importante entre a revista, que era um veículo mais ágil, saía um fascículo por mês, né? E as obras. Isso aconteceu também com esse texto da Madame Foulon, da Revista Espírita de março de 65. Nessa época ele já estava elaborando o livro Céu e Inferno. Então, no livro Céu e Inferno, o Kardec transcreve quase que integralmente, com exceção de alguns parágrafos, o material que tinha saído na revista, e ele acrescenta mais coisas. O Céu e Inferno saiu no mesmo ano de 65, um pouco mais para frente, se não me engano, em agosto, por aí, né? Então, esse é um dos casos em que há o aproveitamento dos textos da revista para formar os livros que são mais conhecidos por nós. Então, a gente tem essa dobradinha, né, de fontes sobre o assunto dessa nossa conversa, né? A Revista Espírita, março de 65, e o Céu e o Inferno, que, como espero que todo mundo saiba, né, é uma obra dividida em duas partes. A primeira parte é teórica, a segunda parte consiste de comunicações mediúnicas de uma variedade de espíritos de todas as categorias evolutivas, né? Então, ali é uma divisão por capítulos, cada capítulo para uma categoria de espírito, uma situação peculiar. E já no segundo capítulo da parte 2, é o capítulo sobre os espíritos felizes, né? Kardec começa com os felizes e vai terminar lá nos últimos da escala, né? Os últimos capítulos do livro são aqueles mais tristes, né? Os espíritos que desencarnam em condição difícil, né? Atormentados, suicidas e assim por diante. Então, no capítulo dos espíritos felizes já aparece o caso da Madame Foulon, da senhora Foulon, como um exemplo
entre vários outros, dos espíritos felizes que se comunicaram mediunicamente e que Kardec teve a ocasião de conversar com eles, né? Eu fiz um estudo para uma palestra online há algum tempo atrás, para a Fundação Herculano Pires, mostrando que das dezenas de artigos que compõem o livro Céu e Inferno, das comunicações que estão ali, cerca da metade veio da Revista Espírita, de todos os casos, né? Então tem essa correspondência, é muito interessante, né? Você vê como que os textos foram transformados em capítulos do livro O Céu e o Inferno. Quase sempre no Céu e o Inferno, no livro, tem menos detalhes do que na revista, né? Algumas coisas muito peculiares ele tira, né, para formar o livro. Nesse caso aqui aconteceu isso também, tem alguns pequenos parágrafos que ele tirou e tem um acréscimo, isso é uma novidade, né? Tem uma nova comunicação mediúnica que o Kardec não tinha posto na revista e depois ele inseriu no livro Céu e Inferno. Então esse é convite para vocês estudarem, né? Essas obras estão disponíveis, todo mundo tem ou deve ter. Se não tem, pode pegar gratuitamente na internet e fazer essa comparação, né? Pode começar por esse caso. O outro caso que eu falei também foi assim, né? Nesse mesmo capítulo dos Espíritos Felizes, tem lá a parte sobre o Dr. Demeure, que tinha saído na revista, né? Então tem essa seta, né, da Revista Espírita para o livro Céu e Inferno. Lendo o Céu e o Inferno, o principal a gente vê, né? Mas você perde os detalhes, né? Você perde os detalhes pessoais que eu quero destacar hoje, né? Então ali na necrologia, né, na notícia da morte da senhora Foulon, ele começa dizendo o seguinte: vários jornais da França tinham dado notícia da morte dessa senhora Foulon. Por quê? Ela era uma artista. Não era uma dessas maiores artistas que a gente conhece, né? Mas era uma artista muito apreciada. E a arte dela consistia em pintar, fazia pinturas de miniaturas, aqueles quadrinhos pequenininhos, né? Que exige uma grande acuidade visual, não? Um trabalho minucioso, né, de fazer essas. Então ela era uma miniaturista razoavelmente conhecida. Ela morava na cidade de Sainte-Adresse, que é um subúrbio da cidade do Havre, que é talvez o maior porto da França, né? Nesse mapa que eu copiei ali, fica naquela bolinha verde lá, a nordeste de Paris. Tem esse porto importante e ao lado da cidade tem uma chamada comuna, né? uma vila, Sainte-Adresse. Ela morava ali, mas ela morreu no outro extremo da França, numa cidadezinha chamada Antibes, perto da cidade de Cannes, famosa festival de cinema, né? Lá no finzinho, embaixo, né? Pus ali uma bolinha azul. Por que ela tinha ido para lá? Ela estava doente, né? Já há algum tempo, alguns anos ela estava ficando enferma, e o sul da França é mais quente, né, do que o norte. Então ela tinha se mudado, pouco antes de morrer, ela foi morar no sul da França para encontrar um lugar um pouco mais confortável, né, para viver. Mas ela durou pouco lá. Então os jornais noticiaram: olha, morreu a senhora Foulon, tal, né? Ela morreu no dia 3 de fevereiro de 65, ela morreu em Antibes, embora ela fosse de Sainte-Adresse ou Havre. E aí, hoje em dia, a gente tem acesso a esses jornais, né? Pela internet tem essa maravilha da gente poder achar os jornais. Eu achei quase todos os jornais que dão as notícias da morte da senhora Foulon. Mas o Kardec, sendo amigo dela,
ele ficou sabendo da morte dela, não foi pelos jornais, né? O jornal demorou alguns dias, demorou 10 dias para dar a notícia, né? Um deles. Mas ele recebeu a notícia diretamente dos familiares dela. No dia 6, ela morreu no dia 3, no dia 6 ele recebeu a notícia da morte da sua amiga, no outro extremo da França, claro. Não tinha telefone, não tinha como ligar, nada, muito menos não dava para ir lá, demoraria vários dias, né? De trem e de carruagem. Então ele ficou sabendo, possivelmente por carta, né? Alguém deve ter mandado uma carta para ele, ele ficou sabendo da morte dela no dia 6. E nesse mesmo dia, aí quem conhece a Revista Espírita já suspeita do que aconteceu, né? Quem sabe a dinâmica de trabalho de Kardec já suspeita do que aconteceu. Recebeu a carta, morreu a senhora Foulon. Mas ela é espírito, né? É o corpo dela que está lá a milhares de quilômetros no sul da França, num cemitério. Mas como espírito, ela está livre agora, né? Então eu vou chamar para conversar, né? Ele a evocou no mesmo dia que ele recebeu a carta, 3 dias após a morte, ele a evocou com auxílio de um médium, cujo nome ele dá, né? A senhora Casemajur, outra amiga dele, né? Ele a evocou e teve uma comunicação muito bonita, que ele transcreveu na revista, né? Então esse é o primeiro texto. Depois dos detalhes que ele dá, né, sobre a vida dela, tal, complementando aquilo que tinha saído no jornal, ele transcreve a comunicação mediúnica da senhora Foulon, recém-desencarnada. A gente perdeu essa dinâmica no movimento espírita, né? Infelizmente, que isso é de extrema importância para a constituição do espiritismo, né? A gente perdeu isso. O Kardec, você vê a naturalidade, ela morreu, ela deve estar por aqui, vou chamar, né? Tá. Aí na reunião mediúnica chamou, né? Ela veio conversar com todas as características que permitiram a ele a identificação, sim, era ela que estava aqui, né? E aí ela fala, olha, ela que sabia intimamente da vida de Kardec e do trabalho dele, ela sabia, ela diz assim, ela começa a dizer, eu sabia que você ia me chamar, né? Você não, o senhor, né? Assim, eu sabia que o senhor ia me chamar, eu já estava por aqui, esperando, né? E de fato ele chamou. Essa foto que está aí, eu coloquei o termo Madame Foulon na internet e apareceu essa única foto. Isso aqui é um antiquário online que está vendendo essa foto em papel por $90. Então, se alguém quiser, se quem tiver $90, dá para comprar essa foto. Eles copiaram também, para pôr o anúncio ali, o verso, né? Então, no verso está escrito à mão Madame Foulon. Depois tem um carimbo do fotógrafo, né? Não é certeza que seja a mesma, porque esse nome é bastante comum na França, né? Mas assim, ali na foto, essa foto, se fala que a foto é de cerca de 1865, que é justamente o ano que ela morreu, né? Então, eu acho muito provável que essa foto seja da senhora Foulon mesmo, né? É a única que tinha. Consultei alguns amigos, né, que são esses ratos de internet, vocês conseguem... Não dá para confirmar, né? Mas é muito provável que seja Madame Foulon. Já tinha fotografia, né? Era uma coisa caríssima, né? Difícil de fazer, né? Então, tem essa foto à venda na internet. Bom, então, passando agora a mais detalhes sobre o que saiu na Revista Espírita, né? Tem, então, como eu disse, umas 2 páginas com informações sobre quem era a Madame Foulon como artista e como amiga de Kardec,
E depois vem duas comunicações mediúnicas. Uma é essa do dia 6, né? De 2, que eu já falei, por intermédio da senhora Kazemaju, uma médium importante, amiga de Kardec também. Ela foi evocada, ela foi chamada, né? Pelo Kardec. Mas, 2 dias depois, no dia 8, ela tornou a se manifestar, dessa vez espontaneamente. E aí o Kardec não dá o nome do médium. A segunda comunicação mediúnica é muito mais longa que a primeira, e nela tem um diálogo com Allan Kardec. A primeira, não, o Espírito veio e escreveu um texto, né, inteiro, e foi embora, enquanto que a segunda, não. Ela ficou mais tempo conversando com Kardec. Tem uma série, deve ter umas 20, 30 perguntas e respostas que o Kardec faz a Madame Foulon por via mediúnica. Então esse é o material principal que está na revista e que foi parar no Céu e Inferno. No Céu e Inferno, como eu antecipei, no livro, fora essas duas comunicações, tem uma outra, que foi obtida no dia 9, portanto, logo em seguida, né? A mulher, bom, já que eu estou aqui, né? O médium está aí, vou escrever, né? Ela fez um texto muito emocionante, muito lindo, muito instrutivo para os seus familiares, filhos e netos. Ela tinha uma família numerosa, com grandes dificuldades, né? Então ela escreve um texto de grande intensidade, né, pessoal, e que serve para todo mundo, né, porque ela fala de assuntos que são pertinentes ao ser humano de uma forma geral, não deixem de ver também. Então, no Céu e Inferno, a pessoa pode falar, mas isso aqui o Espírito escreveu para os parentes dela, eles já não estão mais aqui, não interessa. Não, interessa sim, interessa como se fosse para nós, né? Você vê o espírito desencarnado profundamente preocupada com o bem-estar daqueles que ficaram, dando uma série de orientações, de conselhos, agradecimentos, incentivos, né? Então esse é o conjunto dos textos principais. A Madame Foulon tinha ficado viúva, não se sabe quando, né? E com a perda do marido, a situação econômica dela se agravou, né? Na juventude, não, ela tinha uma juventude até razoavelmente confortável, né? E ela aprendeu a pintar por diletantismo, né? Pelo gosto da arte, né? Mas depois, quando as coisas apertaram, o próprio Kardec fala, né? Ela precisou começar a dar aulas de pintura e vender os seus quadros. Então, e com isso ela conseguiu criar os filhos como viúva. Esse é um esforço enorme da parte dela, né? E uma das consequências foi que ela foi perdendo a visão. Ela foi ficando cega, né? Kardec fala que se ela tivesse vivido algumas semanas a mais, ela estaria completamente cega. Então, quando ela foi para o sul da França, ela estava praticamente cega, ela não conseguia mais pintar nada, né? É uma vida de grande sofrimento que ela teve, né? Um exemplo para nós, como que ela superou aquilo de maneira heróica. E aí, quando a gente vê o primeiro texto dela, a primeira dose de emoção, né? São textos muito tocantes, né? O primeiro jato de emoção que a gente tem ali é ela falar: meu amigo, agora eu voltei a enxergar, né? Eu voltei a enxergar. Muito bonita ela falar, né? Voltaram as cores, né? Da minha juventude, aquela cegueira, né? Já passou. Então o Espírito a primeira coisa que ela falou, né? Foi isso. Que ela estava já totalmente recuperada quanto à sua cegueira, que era puramente orgânica, como a gente sabe, né? O espírito não enxerga pelos olhos, né? É um outro assunto, né? E ela conta que tão logo ela desencarnou, né? Kardec vai perguntando isso para ela ao longo do texto, especialmente no segundo.
caso aqui, né? Ela foi recebida por espíritos de alta hierarquia, que ela não conhecia. Ela foi recebida por irmãos luminosos, que eu não conhecia, né? Mas que me trataram com imenso carinho. E eles me levaram para um lugar brilhante no céu. Eles me mostraram um ponto luminoso no céu e me levaram para lá, nos seus braços, né? Uma cena linda que ela descreve do dia da desencarnação dela. E eles falaram para ela: agora é aqui que você vai morar, né? Você não pertence mais à Terra. Então é um desses casos que depois o Kardec comenta, né? Dos espíritos que venceram as suas etapas aqui na Terra. No caso dela, grandes provações, né? Grande sofrimento. Ela não precisava mais reencarnar. Então ela iria habitar um mundo feliz, num lugar não especificado, né? Do universo. Mas, deixando os detalhes para vocês, né? Depois no fim eu vou retomar um pouquinho, né? Algumas coisas mais diretamente ligadas ao Kardec. Hoje em dia, a gente começou a ter, além da Revista Espírita, uma outra fonte de informações sobre Allan Kardec, que são os seus manuscritos, os papéis numerosíssimos que ele deixou e que ficaram sumidos ou guardados indevidamente por pessoas que não queriam mostrá-los por mais de 100 anos. A gente que é pesquisador, né? Eu, por exemplo, sou da área da filosofia, é de grande importância para nós ter acesso não só às obras dos grandes filósofos ou dos grandes cientistas, mas também aos seus papéis manuscritos privados, né? Então, para cada grande cientista, em geral, hoje em dia, você tem uma fonte grande, enorme, né, de acervos pessoais. E o acervo de Kardec tinha sido perdido. Essa é uma história triste do movimento espírita, né? Que felizmente começou a ser revertido, né? Pelo esforço principalmente de brasileiros, né? Então, assim, chorar sobre leite derramado, né? Porque puxa, esse material tão fundamental. Tinha gente que guardou isso sabendo que era importante e não mostrava para ninguém, né? Mas eu não vou falar disso porque isso é da tristeza. Vou falar da parte boa. Esses arquivos começaram a ser redescobertos. E aqui, então, a gente já tem, hoje em dia, acesso a algumas das cartas de Allan Kardec, em que ele fala da senhora Foulon, né? A primeira notícia que eu tive disso veio por um artigo que saiu na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, no ano de 2014. É um artigo escrito por um francês chamado Charles Kempf, que na França foi a pessoa mais importante na revitalização do movimento espírita e também em trazer à tona esses materiais que estavam perdidos, dispersos ou guardados a 7 chaves. Charles Kempf, ele se casou com uma brasileira, então ele sabe português. Isso facilitou muito o intercâmbio com pesquisadores brasileiros que não sabem francês, né? Esse foi o caso. O Charles descobriu 3 cartas de Allan Kardec para a sua esposa Amélie Baudet, enquanto ele estava elaborando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1863. Esse livro exigiu dele uma sensibilidade extraordinária, muito maior do que nos outros casos, né? E ele estava enfermo nessa época, Kardec. Em Paris, no meio daquele mundo de gente que queria falar com ele o tempo todo, né? Grandes atividades da revista, a sociedade, ele não estava conseguindo. Então ele ficou, isso foi uma exceção,
Ele falou: eu preciso sair daqui, né? Os espíritos aconselharam ele: olha, o trabalho exige muito recolhimento, essa é a palavra, né? Então ele foi ficar quase 2 meses nessa cidade que eu falei, de Sainte-Adresse, onde morava a senhora Foulon. Ele alugou uma cabana numa praia. É uma cidade basicamente balneária, né? E ele ficou ali morando nessa casinha, né? E ali que saiu a versão inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma outra história lindíssima, mas o que interessa aqui é que nessas cartas que Kardec escreveu à sua esposa, que tinha ficado em Paris cuidando das coisas lá, dos espíritos, né? Várias vezes ele menciona a senhora Foulon, né? A primeira coisa que ele fala na primeira das cartas que o Charles transcreveu e depois alguém traduziu para publicar aqui no Brasil, né? É que ele tinha ido à casa dela, da senhora Foulon, levar umas coisas que a Amélie tinha mandado para ela. Então os casais já eram amigos há mais tempo, né? E aí ele conta que ele ficou para almoçar lá, né? Na casa da senhora Foulon. E tinha outra senhora lá também espírita, amiga dele, né? Mabanrel, médium. E depois do almoço ela escreveu uma comunicação importantíssima, né? Que hoje a gente tem acesso também a ela, né? Então são coisas lindas que vão acontecendo. Ele ficou ali muito tempo, né? Esse quase 2 meses, e ele frequentemente ia visitar a senhora Foulon. Ele conta que um dia, por exemplo, à tarde, né, ele tinha ido, e aí choveu demais, caiu um aguaceiro, né, ele não podia ir embora. E aí fizeram uma torta de ameixas para ele, né? Então Kardec comia. Puxa, Kardec comia, claro, comia, sentia dor, né? Precisava tomar banho. Então é muito bonito você ver, né? Ele foi acolhido ali por essas 2 senhoras, né? Principalmente Foulon, na cidade de Santa, ela ainda morava ali, né? A casinha dela se transformou num fulcro, né, de atividade mediúnica, porque a elaboração do Evangelho, mais ainda do que as outras obras, exigia a interação constante com os espíritos, né? Pela intuição, principalmente, né? E também por mensagens, né? Então, o Reformador está também grátis na rede hoje em dia, né? Dá para achar esses artigos no mês de julho de 2014 da revista Reformador. E depois, né? Mais recentemente, há poucos anos, outros amigos espíritas, amigos meus espíritas, né? Conseguiram acesso à parte principal dos manuscritos, e o principal trabalho foi feito pelo Adair Ribeiro, que participou do festival do SEAC, lá na Escola de Cadetes. Ele trouxe uma amostra das cartas de Allan Kardec, exemplares da época dos livros, né? Uns dias antes ele tinha ido me visitar, e ele trouxe para eu ver, porque eu não podia ir a São Paulo, né? Ver. Eu dei uma bronca nele e falei: Adair, você veio com essas coisas preciosíssimas, você não devia ter tirado isso nunca da sua casa, né? Não saia com isso, porque está tudo copiado hoje em dia, né? Não, eu queria trazer para você. Eu fiquei super emocionado que ele trouxe as cartas de Kardec e pôs na minha mesa. Eu nunca imaginava, né? Décadas, né, sonhando em poder. Enfim, o Adair entrou em colaboração com outro amigo, Alexander Moreira Almeida, professor de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele e outros amigos fundaram lá o projeto Allan Kardec, que visa justamente a digitalizar e tornar público todo esse material. Essas cartas que o Charles tinha descoberto 10 anos antes já estão disponíveis lá. Primeiro a cópia, né, o escaneamento do papel,
depois a transcrição para o francês e depois a tradução. A letra do Kardec era impossível, né? Eu não consigo ler de jeito nenhum, uma ou outra palavra. Então, isso assim, está tendo um treinamento, um time de brasileiros e franceses que estão conseguindo ler as cartas do Kardec, mas isso é muito difícil, né? Não entende nada. Então, voltando. Nesse retiro de Santa Adresse, Kardec foi acolhido pela Madame Foulon. E aí tem muitos recados, né? Kardec escreve para a esposa, fala, Madame Foulon disse tal coisa, né? A gente sabe disso. Aqui está uma das cartas. Já peguei do acervo lá do Projeto Allan Kardec. Nessa carta de 6 de setembro de 63, ele fala 2 vezes da Madame Foulon. Eu marquei ali com umas setas, né? Dá para saber mais ou menos onde que está. Depois tem a transcrição, né? Seria muito interessante vocês lerem, né? Esses trechos estão no artigo do Charles no Reformador. É melhor ler aqui do que no projeto, porque tem os comentários do Charles. E aqui tem uma curiosidade, né? Um dos maiores pintores franceses de todos os tempos, o Claude Monet, ele fez o que o Kardec fez, ele foi ficar em Santa Adresse, só que por mais tempo, ele ficou ali vários anos. E ele pintou dezenas de quadros de paisagens desse lugarejo, né? Santa Adresse, uma praia de Santa Adresse. Esse quadro é de 67, portanto, poucos anos depois do Kardec ter estado ali, né? 4 anos depois, tem quadro de 64, né? Então a gente volta no tempo, né? Como é que era esse lugarejo, né? Tem várias pinturas das cabanas. O Kardec morou 2 meses numa dessas cabanas, né? Essas maravilhas da internet hoje em dia. Um lugar muito pitoresco, muito bonito, muito tranquilo, né? E isso ajudou o Kardec a se recuperar da saúde também, né? Na carta ele fala várias vezes, olha, eu fui caminhar à beira do mar, né? Isso me fez bem, tal, voltei renovado para o trabalho. Muito bonito ver isso, né? E hoje em dia, pelo Google, a gente vê a cidadezinha totalmente modificada, milhares de pessoas, virou um polo turístico, perdeu todo o encanto, né, do tempo do Kardec. Aqui é uma notícia popular, né? A notícia que saiu da morte da Madame Foulon, no jornal Le Siècle. A gente tem acesso ao jornal hoje em dia, né? Copiei ali um pedacinho da tradução, embaixo, dizendo que ela era uma artista muito amada e estimada no Havre, que era a cidade principal, né? Ali. Santa Adresse é um subúrbio. Madame Viúva Foulon, miniaturista hábil, assim por diante, né? Então essa é a notícia de jornal. Eu estou atrás de um dos outros jornais que tem mais informação do que esse aqui, né? Então isso é compatível com o que o Kardec escreveu na revista, né? O tempo está acabando, né? Como que ele, depois das notícias, né? Ele diz o seguinte, né? Eu conheci pessoalmente essa artista cuja morte foi noticiada agora, né? Eu a conheci pessoalmente, muito intimamente. E aí ele diz que ele ia, ao escrever aquele artigo da revista, ele ia cumprir um dever de amizade, veja a palavra que ele usou, né? Um dever de amizade, de falar dela. Morreu uma amiga minha, não é uma pessoa qualquer, é uma amiga. E mais do que isso, ele presta nesse artigo como ele chama, uma merecida homenagem. Era porque ela era artista? Não, não era essa. A homenagem principal não é porque ela era artista. Tem tantos artistas, né? Ela é uma boa artista. Mas a homenagem se devia ao quê? Ele queria trazer à tona, como ele diz, virtudes ignoradas. Virtudes ignoradas, virtudes de caráter ignoradas. E um salutar exemplo para todo o mundo.
um exemplo para todo mundo e para os espíritas em particular. Por isso que ele se dignou a falar tanto da viúva, né? Ela é uma pessoa boníssima, uma pessoa de grandes qualidades morais, além das qualidades artísticas, né? E o exemplo dela, que ele conhecia de perto, porque são anos de amizade, a ponto de se visitarem, de um ficar na casa do outro, de se trocarem presentes, fazer a torta de ameixa, né, para esperar a chuva passar. Então Kardec, mais do que ninguém, presenciou essa fase final da vida da Madame Foulon, uma fase extremamente difícil, já doente, né? E para complicar, ela tinha problemas com os filhos, ela tinha uma filha complicada, ele não dá detalhes, claro, que aí seria entrar na intimidade, né? Mas ela tinha uma filha muito complicada, que dava muito desgosto para ela, né? E ela venceu isso tudo de forma heróica, cristã, espírita. E ele fala disso. Kardec não era muito de elogiar ninguém, né? É muito sóbrio. Mas nesse caso, ele elogia. Por quê? Porque ele está querendo deixar consignado no texto da revista e depois no Céu e Inferno esse exemplo de vida da Madame Foulon. Esse exemplo maravilhoso de vida para todos nós e para os espíritas em particular. Porque ela era uma das pioneiras do espiritismo. Eu vou ter que deixar para vocês, né? Muitas páginas aqui, se tivesse mais umas 3 horas, daria para acabar. Então, vou ler só um pedacinho, né? Veja que, ainda focando nessa questão do exemplo dela, antes de entrar nas comunicações mediúnicas, ele diz o seguinte, né? O que, sobretudo, a fazia amada e estimada, e isso apareceu no próprio artigo do jornal, né? Morreu uma senhora aqui, miniaturista, pintora, ela era muito amada e estimada, Kardec. Por quê, né? O que a fazia amada e estimada, o que torna a sua memória cara a todos os que a conheceram, é a amenidade do seu caráter. São suas qualidades privadas, cuja extensão só podiam apreciar os que conheciam a sua vida íntima. Era o caso dele, né? Por quê? Como todos aqueles nos quais é inato o sentimento do bem, ela, a Madame Foulon, não ostentava as suas qualidades, nem mesmo suspeitava que elas existissem. Pessoa humilde, né? Modesta. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha domínio, era ela. Talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal fosse levado mais longe, a abnegar, abrir mão dos seus próprios interesses em função da outra pessoa. Sempre pronta a sacrificar o repouso, a saúde e os interesses em benefício daqueles a quem podia ser útil. Sua vida foi uma longa série de dedicações, mas também um longo rosário de rudes e cruéis provas. Na correspondência a gente sabe, várias vezes, Kardec, sabendo que ela estava passando por períodos difíceis com a saúde, ele pede aos amigos espirituais que o estavam acompanhando para ir lá cuidar dela. A senhora Foulon está lá no Havre, vamos cuidar dela, né? Bonito, preces que ele faz em benefício dela, assim como vice-versa, né? No ano seguinte,
64, 65, Kardec ficou gravemente doente. E ela também, né? Então eles ficaram doentes juntos. Ela achava que os dois iam morrer logo. E aí só ela morreu e ele sobreviveu, né? E aí a gente entra naquela história do Dr. Demerro. O Dr. Demerro acudiu Kardec para que ele não morresse em 65. Tinha coisa importante para ser feita ainda, muito importante para ser feita, né? Então seguraram as pontas mais uns tempos. E aí a gente vê a presença já do espírito Foulon, ela desencarnada, ela arregaçou as mangas, né? Como desencarnada, ela falou para ele: olha, eu tenho que cuidar da minha família, né? Uma das primeiras coisas que ela queria fazer, e fez, certamente fez, era ir visitar e acudir uma filha que morava nos Estados Unidos. Não tinha como ele ir lá, né? Imagina, mas como espírito, quando acabou o primeiro texto, ela falou: logo agora eu já estou indo lá cuidar dela, né? Da minha querida que está lá longe, né? Passando por aflições. Mas assim, quando passou essa tormenta principal, né? De acudir os familiares, ela se tornou um dos espíritos protetores do Kardec e da obra espírita de uma forma geral. Então, no segundo texto, que não vai dar tempo da gente ver hoje, né? A gente vê a presença dela constante ao lado de Allan Kardec, e ela sempre falando: eu estou aqui como sua amiga, né? Uma das coisas que ela sempre falava: trabalhe menos, senão você vai também, né? Não está na hora de você partir ainda, né? Apelos dela, assim: vamos chamar o Dr. Demerro para vir cuidar, ele sabe mais do que eu, né? Para já cuidar de você. Então ela tinha assim, como toda amiga, né? Ou amigo, são raros hoje, né? Sempre, amigos são muito raros. Aquele interesse pelo bem do amigo, né? Vendo não só as suas enormes complicações que tinha na elaboração dos textos espíritas. É claro que ele era o grande mestre, né? Ela não tinha a participação intelectual, mas ela tinha a participação como amiga dele, né? Ajudando a tomar decisões, né? Por exemplo, teve um caso, né? De um bispo que criou uma armadilha, né? Para aprisionar Kardec, não aprisionar fisicamente, mas criou uma situação que ia dar grandes complicações. Ela: não, deixa ele para lá, né? Não vá em Lyon agora, né? Assim, ela sabia, ela estava por detrás de tudo, né? Vou chamar o Dr. Demerro, você está passando mal, né? Aí chega o Dr. Demerro, fala. Primeira coisa que o Dr. Demerro fez quando chegou e viu Kardec mal: apague essa lareira, né? A lareira estava expelindo monóxido de carbono, como a gente diria hoje, né? Isso aqui está fazendo mal para você, apague esse fogo aí, né? Então, coisas do dia a dia, simples, né? Mas que deram a sustentação indispensável para o Allan Kardec, né? É muito bonito a gente ver isso, principalmente nessas cartas. Lendo os textos da revista, você já tem uma noção: puxa, esse espírito aqui não era uma pessoa qualquer, alguém muito intimamente ligado a Allan Kardec, e que tão logo desencarnou, passou a ajudar ainda mais do que antes, né? Porque antes sempre estava distante, ela morava no Havre, demorava umas 6, 7 horas de trem para ir lá, então não podiam estar se visitando toda hora, né? Mas como espírito, aí sim, ela estava completamente livre para estar ali no dia a dia, ajudando Allan Kardec. E em muitas ocasiões, veja a humildade de Kardec, né? Ele sendo o nosso grande mestre, né? Grande mestre. Ele pedia conselhos para ela: o que você acha disso, né? Faço isso, não faço? Escreva uma carta para aquela pessoa, né? O que você acha disso, né? Então é muito bonito você ver o dia a dia, né, dele, com os imensos desafios intelectuais, sociais, políticos, de saúde, sendo amparado por tantos espíritos, né? E, inclusive por essa senhora, né? Que não passou o nome à história, mas a história espírita deve prestar a ela uma linda homenagem, né? Senhora Foulon, amiga de Allan Kardec,
os textos dela, que a gente sabe, esses aí estão publicados, porque eles contêm um exemplo, como disse o Kardec, para todo mundo e para os espíritas em particular. Mas também, sim, o que a gente não vê nos textos, hoje a gente começa a perceber ao ler as cartas, vendo como que nunca, por mais difícil que seja a situação, nunca a gente está só, né? Nem entre encarnados aqui, a gente está cercado de pessoas queridas aqui, por exemplo, né? Um ambiente fraterno, com algumas amizades consolidadas, alguns laços familiares, mas do lado de lá, a equipe é grande, né? Basta que a gente tenha o merecimento para isso, né? Que a gente faça por merecer esse apoio. Então, nós nunca estamos sozinhos, os espíritos estão sempre ao nosso lado, a gente não pode se achar abandonado por ninguém, né? E muitas vezes a gente tem o véu da falta de percepção, de não enxergar, de não poder às vezes falar diretamente com os espíritos. Isso não significa que eles não estejam ao nosso lado. No caso do Kardec, como ele era, o assunto dele era o intercâmbio mediúnico, né? Muitas vezes essa integração com a Madame Foulon se tornava explícita por causa dos textos mediúnicos, né? Como a gente viu aqui, mas mesmo quando não tinha, ela estava ao lado dele, né? Então, eu vou ter que parar por causa do tempo. Ela dá algumas, naquela conversa, né? O Kardec, como ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e era uma tarefa muito difícil, muito delicada, ele tinha tido um plano do livro. Quando ele foi para Santa Adresse, ele já tinha um rascunho do livro, né? Lá chegando, ele precisou modificar. Ali o intercâmbio com o Espírito de Verdade era muito intenso, né? E aí o Espírito de Verdade mesmo sugeriu a nós, assim, não, precisa fazer de outro jeito, né? Então o livro foi inteiramente refeito ali em Santa Adresse, mas no nível dos detalhes, das coisas práticas que acabavam influindo na própria obra, a Madame Foulon estava por perto, né? E ela sempre muito modesta, ela falou, por exemplo, para a saúde, quem é o mestre aqui é o Dr. Demer, é ele que vai tomar as decisões principais, né? Com relação às questões intelectuais, tem aquele conjunto de grandes espíritos, concluindo, chegando ao Espírito de Verdade, assessorando Kardec, né? Mas assim, ela achava que tinha o que fazer, né? Nesse nível bem pequenininho assim, você está cansado demais, pare um pouco aqui, venha comer essa torta, né? Você vai ficar esgotado, né? Assim, né? Vai dar um passeio na praia. Então, a pessoa interessada no bem dele, né? Gente, eu vou ter que parar. Leiam em casa depois, né? Procurem Projeto Allan Kardec, Universidade Federal do Juiz de Fora. Coloquem lá, tem busca, Madame Foulon, escrevam lá, Madame Foulon. Vocês vão ter as cartas transcritas e traduzidas. Obrigado.